Olá, pessoal. Vamos continuar agora nosso estudo sobre a industrialização brasileira, chegando ao contexto do Brasil na década de 90. O que nós vimos até agora? Um crescimento acentuado no começo do período da ditadura militar brasileira e um declínio em seu final, inclusive no começo do processo de redemocratização do Brasil. Ele estava passando por um período de crise muito forte financeira. O que nós vamos entender desse período? Viemos de um gasto estatal gigantesco, onde foi percebido que não tinha mais como sustentar uma folha salarial, um nível de investimento tão alto, e aí o Brasil deliberadamente abre a sua economia e, num ato já de emergência, ele começa a fazer uma série de privatizações, ou seja, a venda de empresas estatais para capitais privados, de preferência capitais privados estrangeiros, já que os nacionais não tinham tanta força de investimento assim. Algum grupo nacional realmente participou das privatizações, mas maciçamente grupos estrangeiros compraram as empresas brasileiras. E entre essas empresas nós destacamos principalmente a Vale do Rio Doce, mas não pense só nela, tá? Pense em subsidiárias da Petrobras, outras metalúrgicas, e o Brasil começou a fazer esse processo de privatização na tentativa de desafogar a economia, de atrair capital externo, mas isso não foi o bastante, tá? A década de 90 começa com o presidente Collor, e o seu famoso Plano Collor, né? O congelamento da poupança na tentativa de segurar a inflação brasileira, que foi um planejamento frustrado, gerou um desespero nacional e a inflação continuou alta. E você sabe que essa inflação, esse aumento do preço, ele dificulta muito o consumo. Tá? O período das privatizações não para em Collor. Collor segue essa política, Itamar mantém, e até o Fernando Henrique Cardoso, o FHC, ele continua essa política de privatizações. Então, essa década de 90, marcada extremamente por essa abertura do capital estrangeiro, ela só consegue adquirir um perfil de maior calmaria lá para os anos de 93 para 94. O que acontece? Acontece que isso aí já era o governo Itamar, já tinha acontecido o impeachment do Collor, e aí o seu ministro, chamado Fernando Henrique Cardoso, lidera o que vai ser criado depois como Plano Real. Essa estabilidade monetária que o Brasil vem buscando desde a década de 80. Quando o real surge com força, estável, que ele vai lá e consegue ser uma moeda forte, batendo inclusive o valor do dólar em seu começo, o governo brasileiro faz o quê? Ele mantém a inflação mais baixa depois de muito tempo lutando contra ela. Então, principalmente o governo FHC, o Plano Real, ele marca a estabilidade dessa inflação brasileira. Só isso foi feito? Não, a gente destaca outro ponto que também é muito sensível, é uma coisa chamada LRF. O que seria isso? Seria a Lei de Responsabilidade Fiscal. Qual a ideia dessa lei? Muitos governos gastavam muito capital, principalmente no final. Por quê? Porque aí você poderia fazer alguma grande obra que levaria o seu nome e os custos ficariam para o próximo governo. Depois dessa lei de responsabilidade fiscal, os custos, os gastos começaram a ser mais controlados e os governantes passaram a ter que prestar conta disso. Então o governo ele começa, de modo geral, a tentar gastar mais próximo daquilo que tem, e não com capital que você vai ter que deixar para algum outro governante pagar. Essa estabilidade financeira alcançada, tanto com o Plano Real, quanto com esse aumento da responsabilidade fiscal do Estado brasileiro, faz com que a economia brasileira volte a ter um poder de consumo. O problema que nós destacamos na década de 90 é o seguinte: não houve um crescimento tecnológico de grande valia no Brasil. Só para você ter uma ideia, no governo Itamar foi relançado o Fusca. E isso não passa para qualquer país uma imagem de tecnologia vinculada ao Brasil. Então o Brasil passa a década de 90 marcado pela estabilidade financeira que ele consegue com o Plano Real, contudo ainda com déficit tecnológico muito forte, certo? A gente continua falando de Lula e Dilma em próximo vídeo.